Falar de um assunto aqui que eu vou te dizer, hein? Às vezes eu fico pensando em casa, será que isso de fato está acontecendo? E tá, né? É uma realidade, infelizmente. Sim. A gente está falando de violência contra os professores. Na semana passada a gente noticiou aqui que uma mãe agrediu uma professora em plena luz do dia, no meio da rua, porque questões ainda que não são conhecidas do grande público. A Secretaria de Educação está analisando este caso e a gente fica naquela questão. Ainda os professores sofrem com a violência, seja dentro ou fora da sala de aula. Como é que fica essa questão, doutor Fabrício Pozzocco, a agressão que eles sofrem ali, os docentes, os professores? Infelizmente, João, a gente observa que isso tem aumentado a cada dia. As pessoas estão achando, né, no dia a dia, que elas somente têm direitos e esquecem os deveres mais simples relacionados a essa questão da família, do aluno com o professor. Então a gente vê que a violência realmente está aumentando. E infelizmente, João, essa violência não é só uma violência física, é uma violência verbal, é uma violência psicológica. Quantos professores não são agredidos dentro da sala de aula? Quantos professores não são colocados em situações difíceis dentro da sala de aula? E muitas vezes a direção nada faz. Então, por conta desse fato, é muito importante que os professores saibam dos seus direitos e que eles possam ir buscar efetivamente esses direitos relacionados a até mesmo uma indenização contra o próprio Estado, se for uma escola pública, ou relacionado à questão da própria escola particular contra os seus diretores, que muitas vezes são omissos por conta do que está acontecendo. Verdade. Eu vou confessar uma coisa para o senhor aqui, para todo mundo que nos assiste. Eu tinha o sonho de ser professor, dei aula, inclusive. Eu fui professor do Escola da Família e tudo, e sofri um pouco também, né? Porque era da Escola da Família não, e tinha ameaça, tinha o pessoalzinho que ia lá, queria... Não fui agredido e não fui violentado em parte alguma, graças a Deus. Tenho família, inclusive, e meus primos são professores, e eu fico com muito medo, porque hoje em dia, a gente é daquela época que se na escola você cantava o hino nacional, levantava, quando o professor chegava na sala de aula, você levantava em questão de respeito. Hoje não, o cara joga papel, o professor está falando, o cara não fala nada. Agora, fala para mim, doutor Pozzocco, qual é o direito do agredido, no caso o professor, ele tem algum direito? Como é que ele busca essa ajuda se de fato ele acontecer uma agressão? Sim, se a gente estiver falando de uma escola pública, né, ou de uma escola particular, é importante que o professor denuncie, que o professor vá buscar o seu direito. Então, se a gente estiver falando de uma escola pública, é importante que esse professor vá falar com o seu gestor, vá falar com a própria Secretaria da Educação. É importante lembrar que ele, professor, ele precisa ser não só respeitado, mas o ambiente que ele trabalha precisa ser um ambiente seguro, um ambiente protegido. De nada adianta a gente estar falando aqui de valorizar professores em relação a salário, como a gente tem ouvido tanto nas eleições agora recentemente, e a gente tem observado que muitas das questões ficam ao léu, ou seja, a questão da violência que os professores são tratados, o ambiente de trabalho disso. Então é importante que faça denúncia, faça um boletim de ocorrência, procure efetivamente os seus direitos. Tanto, não se cale, né? Exatamente, e isso é importante a gente lembrar, que esses canais de denúncias, eles podem ser feitos tanto dos professores diretamente a secretarias da educação, se for o caso, diretamente dos professores ao próprio sindicato, se for o caso, e até mesmo em relação diretamente à própria polícia, por conta do que está sendo vivenciado. É importante que não se cale, porque quanto mais o professor se calar, mais problemas efetivamente ele vai ter. E dependendo da agressão, a gente sabe, as ameaças existem, né? Professor, se falar que está acontecendo isso, o pau come lá fora, não pode, né? Não pode. E se for menor, como é que fica a questão se o agressor for menor de idade? É importante a gente lembrar, João, que a lei é clara em dizer que se o agressor for menor de idade, os pais são responsáveis por isso. Então a gente está falando aqui, por exemplo, isso pode causar efetivamente um dano moral. E os pais vão ser obrigados a indenizar essa situação do professor, que foi agredido tanto verbalmente quanto fisicamente, enfim, quando ele buscar essa reparação. Em questão, a gente tem que lembrar que o menor não comete crime, comete ato infracional. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente também prega punições para esses alunos que são menores e acabam perdendo aí um pouco a noção e agredindo os seus professores. Então é importante a gente lembrar de estar sempre, pintou essa dúvida, procura um advogado da sua confiança, procura a OAB da sua cidade, procura o Ministério Público, para que situações como essa possam ser efetivamente denunciadas e o professor possa se assegurar em seus direitos. Quantos professores não estão sendo afastados por problemas psicológicos,
por questões complicadas que acabam acontecendo por conta dessa violência. E a mão de obra tão importante que é o professor na educação, cada vez vai ficando mais distante. O problema, João, é que a gente não pode tapar o sol com a peneira. As pessoas querem valorizar os professores, mas esquecem de valorizar o ambiente em que se trabalha. E a partir daí, a gente começa a ficar cada vez mais distante o discurso do fato. E é isso que não pode acontecer. A gente lamenta muito a questão física, do tapa, do chute, enfim, mas eu acho que a pior agressão é a verbal, porque fica marcado. E o professor e o aluno vão se ver todos os dias na sala de aula, ainda mais quando não tem punição. Sim. E aí aquilo vai protelando. Coitado daquele professor, né? A saúde daquele professor, como é que fica, Sim, né? exatamente. Olha, eu queria muito agradecer a presença mais uma vez aqui do Dr. Fabrício Pozzocco nos estúdios da Tati Band Litoral. Cabe indenização, inclusive, né? Cabe uma indenização por danos morais, que é o que a gente acaba vendo com essas violações ao direito da personalidade do professor. Dependendo daquilo que acabar acontecendo, cabe até mesmo indenizações por danos materiais, se tiver aí alguma coisa que tenha quebrado, um núcleo cessante e tal. E o mais importante, dependendo da forma como isso foi feito, existe a possibilidade do próprio empregador também responder. Então não é só o agressor, mas também aquele que foi omisso em deixar que situações como essa acontecessem no âmbito do trabalho. Na dúvida, procure pessoas que são capacitadas para te ajudar, tá bom? Como ele disse aqui já, os órgãos que você pode consultar e, é claro, tenha sempre um advogado de confiança.